Porque existem coisas que é só você e Deus, e mais ninguém. Alegre-se na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. A vida de oração de Jesus era impressionante. Se você ler os evangelhos com atenção, vai ver quantas vezes é mencionado sobre Jesus sair e orar, e ir ter com o Pai, e se recolher no deserto, e passar a noite em oração, madrugada na oração. Como disse um pastor muito querido, isso nem é mais relato, é ênfase. Nos evangelhos há uma ênfase à oração perseverante de Jesus. Em Lucas 3:21, por exemplo, enquanto ocorria o batismo e o Espírito Santo veio sobre Jesus, ele já estava orando. Jesus não começou a orar depois de ser cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio sobre ele, naquela forma corpórea de pomba, ele trouxe capacitação para trabalho e execução do ministério, mas o rio de água viva do Espírito já fluía dentro dele. Jesus, depois do batismo, começou o seu ministério, curou enfermos, expeliu demônios e, ao romper da manhã, ele foi para um lugar solitário. As multidões procuravam por ele, mas ele estava com o Pai. Em Marcos 1:35, relata que de madrugada Jesus levantou-se e foi para um lugar deserto e ficou orando. Ele é o maior exemplo para nós de uma vida de oração. Mas e quanto a nós? Não poderemos, na nossa vida, agirmos de forma diferente, sendo que o discípulo não é maior que o mestre. E o nosso mestre tinha uma vida de oração perseverante. Sabemos então que se orarmos, contaremos com Deus. Se não orarmos, teremos que contar com a sorte. Bom, vão aqui algumas frases que eu aprendi ao longo deste caminho sobre oração. Orar é dar a Deus a chance de mudar o nosso dia. Orar é trazer o céu para a terra, como na oração do Pai Nosso. Bom, outra coisa, a mão de Deus pode todas as coisas, mas somente a oração move as mãos de Deus. Deus fecha a boca do leão na cova quando você abre a tua boca no quarto de oração. Aleluia! Deus se faz presente na fornalha para quem só se dobra para Ele em oração. Tá difícil? Ore. Tá sofrendo? Ore. Tá chorando? Ore. Tá feliz? Ore. E que a sua oração seja perseverante. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus, vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. A partir de hoje é você e Deus. Oração, uma questão de sobrevivência. Não se fala mais nisso. Este é o tema do programa Buscando Jesus dessa semana. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo fala das virtudes recomendadas. E entre essas virtudes ele fala do amor. Ele diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Deteste o mal e apegue-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espíritos, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança,
Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. E aí ele continua: pratique a hospitalidade, abençoe os que vos perseguem, alegrem-se com os que se alegram, chorai com os que choram. A lista é grande, mas eu quero me deter numa frase do apóstolo Paulo que diz na oração: sejam perseverantes. Logo após gravarmos o programa de semana passada, em que a gente falava de que Jesus é aquele que nos surpreende, Deus nos surpreende e que Ele iria nos surpreender, isso começou comigo, logo no domingo. Eu recebi uma ligação de amigos e de uma amiga muito querida que mora na Alemanha e que estava no Brasil, e ela me ligou dizendo que tinha sentido de Deus vir até aqui, desviando a sua rota de 200 quilômetros para estar aqui e orar comigo. E ela vieram uns amigos, um casal de pastores, uma amiga também, e nós tivemos um dia maravilhoso. Mas o que eu quero dizer é que isso me alertou para com o zelo com a vida de oração. Como alguém no mundo de hoje pode desviar-se da sua rota para vir aqui numa cidade do interior para orar com os irmãos sob a direção de Deus? Isso é maravilhoso. E é claro que Deus operou maravilhas entre nós, porque há uma operação sobrenatural quando nós obedecemos a Deus e quando nós oramos. E eu comecei durante a semana, depois de ser ministrada ministerialmente, nós precisamos a levar a vida de oração minha com um pouco mais de zelo, porque eu sempre pedi a Deus que tornasse a me dar alegria de um ministério com sinais, com prodígios, como aquele que eu havia conhecido. E como que isso é possível? Imediatamente a gente pensa em alguma coisa que possa resolver com os nossos próprios esforços, né? Então a gente pensa assim: eu vou tentar, eu vou fazer um jejum, não que isso seja errado, eu vou me empenhar mais, eu vou ler mais a palavra. Mas eu vou dizer, tudo isso é muito bom, mas o Senhor está nos chamando para entrarmos, como Ele diz, para um quarto, fecharmos a porta e orarmos. Oração não é opção. Oração independe da sua religião. Oração hoje é um meio de sobrevivência. A gente não deve começar a orar nos momentos difíceis. Não devemos orar na hora que as provas estão lá pipocando. Não devemos orar quando as coisas já estão fora do nosso controle. E é isso que nós temos vivido. Nós temos vivido lares em que não há mais diálogo. E eu comecei a pensar com tristeza, já fazia um tempo que eu estava orando pela minha família, pelo meu lar. E aí Deus usou um servo de Deus para me trazer essa verdade. O que foi rompido depois do pecado lá no Éden foi o quê? Foi a comunicação com Deus. O que foi rompido, o que foi perdido, foi a comunicação com Deus, foi o diálogo, foi a intimidade com Deus, foram os passeios pelo jardim. E é isso que tem acontecido com a gente. Nenhuma cerimônia religiosa, nenhum culto, nenhuma celebração, nada, nem mesmo a leitura da palavra pode substituir o poder da oração. Pode substituir a necessidade da oração na sua vida, na minha vida. Eu já vinha um tempo orando pela vida dos meus filhos, orando, pela minha casa, mas porque chega uma hora, se você me ouve e sabe que seus filhos são pequenos, é fácil você falar, é fácil você mandar. Tente exercer isso depois que eles cresceram. E eu achei uma coisa muito bonita, porque um dia um servo de Deus, na época com muito mais de 45 anos, foi até uma das reuniões nossas de oração, há cerca de
20 anos atrás, e ele tinha perdido a sua mãe. E a mãe era uma mulher fervorosa em oração, era uma dessas que Paulo chamou, que fazia uma oração perseverante. Ela era uma serva de Deus. E ele sabia que a mãe dele segurava, ele era um homem bem-sucedido, casado com os filhos, mas ele sabia que tinha alguém que orava por ele, que era a mãe dele. Eu me lembro do desespero que ele ficou e da tristeza que ele entrou numa fase depressiva quando ele soube que a mãe dele havia, claro, que a mãe dele tinha morrido. A tristeza não era só da saudade, mas de saber, eu perdi a minha intercessora. Eu vi isso na vida da Nilza, minha amiga, minha irmã de oração, quando a Dona Isabel, uma mulher de oração, que eu falo e fico emocionada e arrepiada, quando ela faleceu. Ela era intercessora pela família. Eu tive a oportunidade muitas vezes de subir ao monte com ela e ela orava por cada um, por todos que pediam. Eu me lembro também de um homem de oração, um amigo que está perto de mim, a gente ora todos os meses, eu queria estar mais perto dele. Ele passa pelos problemas difíceis, queridos, são pancadas fortes, são perdas, são tristezas, são decepções. E quando você vai conversar com ele, ele está rindo. Sabe por que ele está rindo? Às vezes eu pensava assim, gente, será que isso é normal? Ele está passando pelos problemas. O irmão Paulinho, eu mando um abraço para ele. E você vai conversar com ele, ele ri. Sabe por quê? Porque essas pessoas carregam a paz de Deus. Essas pessoas íntimas de Deus sabem que no controle está o Senhor e não se deixam abater pelas circunstâncias da vida, pelas tristezas, porque elas sabem que existe um mundo acima. E esse mundo espiritual, queridos, você não vence com arma de fogo, viu? Não é arminha de poder, não é arma de fogo. Essa luta, esse mundo espiritual, a gente vence mesmo no quarto de oração, como aquele filme Quarto de Guerra. É isso. O Senhor está te chamando. Eu sei que nós estamos vivendo esse período agora que antecede ao Natal, onde a gente espera pelos familiares com alegria para nos reunirmos em volta da mesa, mas é hora de começar a orar já por este dia. E o Senhor me tocou por isso. Ore, ore, para que não seja um momento só de celebração e bebida e viva Jesus, obrigada a Deus por Jesus, mas que seja vivido e a vida seja celebrado, a vida de Jesus. E que vida é essa? A vida de alguém que veio me ensinar a ter comunhão com Deus. A vida de alguém que, cheio do Espírito Santo, vai batizar. Eu não tinha prestado atenção nisso. Ele vai batizar. Então o Espírito Santo vem sobre ele. Mas ele, naquele momento, estava orando, porque o Senhor já estava dentro dele. Ele não começou a orar aos 30 anos. Jesus já tinha uma vida de oração com Deus. Aleluia! E Deus está te chamando, meu irmão. Deus está te chamando, minha irmã, a ter esta vida de oração. Isso não é mais uma questão de opção, isso é sobrevivência. Eu achei muito bonito que teve um homem, um grande homem de Deus, Daniel. Gente, Daniel foi um homem, sabe, ele sabe o que era santificação, ele viveu a santificação. E Daniel foi punido com seus 70 e poucos anos, porque estava orando. As pessoas procuravam algum mal contra Daniel, as outras pessoas do governo, porque Daniel era um homem muito importante. E aí eles procuravam alguma falha de Daniel, sabe? Sabe aquele negócio de procurar? Eu vou procurar se tem alguma falha. Não, com certeza um homem tem algum delito, com certeza no passado. Não, o passado de Daniel não era como o meu, que foi apagado por Jesus, né? Ou Jesus comprou o preço de todos os meus erros no Calvário. Daniel tinha uma vida reta. E como eles não tinham nada contra Daniel, o que Daniel fazia? Ele orava 3 vezes ao dia, com a janela aberta e com as portas que davam para Jerusalém, mas isso era distante, né? E o Senhor, e ele orava. Então eles fizeram um decreto, um rei, para punir toda pessoa que orasse aos seus deuses. Olha só que coisa.
E aí eu tenho certeza que essa passagem vocês conhecem, porque é quando Daniel então é punido, ele é pego orando, e claro que ele não ia deixar de orar por isso, porque ele tinha uma vida de oração com Deus, entendem? É isso que a vida de oração faz. Ela te coloca acima, não é no momento do problema. A vida de intimidade com Deus, ela te coloca acima. E o que é bonito disso tudo é que ele continua orando. Vida que segue. E aí ele é punido e ele vai para a cova. E o rei não podia anular o decreto, mas o rei gostava muito de Daniel. Então ele vai para a cova de leões famintos. E a gente usa esse termo. Quantas vezes, meus irmãos, orando, eu orei assim: Senhor, fecha a boca do leão. Deus fecha a boca do leão lá na cova, naquele momento, para todos aqueles que já dobraram os seus joelhos no quarto. Deus não tira a fome do leão. Ele olha para você com vontade de te devorar, como inimigo da nossa vida, mas ele fica de boca fechada. E é claro, nenhum leão daquele devorou Daniel, para a alegria do rei e para o ministério de Daniel. É isso que Deus faz. É muito fácil nós citarmos o episódio da fornalha, né? Na época de Nabucodonosor, é muito fácil a gente citar, mas na verdade aqueles homens já oravam tanto, tinham uma vida de oração, que eles, quando falaram assim: olha, você tem que se dobrar. Não, a gente só se dobra para Jesus. É o nosso amado Jesus. O exemplo dele está aqui nos evangelhos. Ele exerceu o ministério, sim. Alguns dias ele curou a todos, diz a palavra. Mas ele sempre se recolhia. Porque ainda que a unção estivesse sobre ele, para que o rio de água viva do Espírito Santo flua na minha vida e na sua vida, é necessário orarmos, é necessário termos uma vida de intimidade com o Pai. Ele diz: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! Esses rios já fluíam em Jesus. E ele permitia que esses rios fluíssem e fluíssem e fluíssem, porque ele estava sempre com o Pai. Não importa por onde ele andasse, não importa, ele sempre saía. De madrugada, ele ia ter com o Pai. Quantas vezes, depois de realizar todos os milagres, ele precisava ficar a sós com o Pai. E Jesus nos ensinou isso. Você não precisa abrir a boca e orar alto, né? Nós já falamos disso aqui no programa, como aquele fariseu. Como é que a gente deve orar, mestre? Porque acho que eles viam Jesus orando tanto, que eles perguntavam: você está orando de novo? Né? Mas então, como é que fica isso? Ele é Deus e ora desse jeito. Como é que nós devemos orar? Ele disse: você, na hora que orar, não precisa fazer alarde, não. Entra para dentro do quarto. Tenha o seu lugar secreto. Às vezes você já teve o seu lugar secreto, como eu, né? Já tive. Restaure esse lugar. Faz um cômodo da sua casa. Que seja, né, como naquele filme. Era um close, não importa. Mas tenha o seu quarto de oração. Eu não vou dizer quarto de guerra. E ore. Se estiver feliz, ore. Se estiver triste, ore. Alguma coisa durante essa semana me aborreceu. E aí eu fui para o quarto, né? Falei com meu marido assim: não vou ver nada aqui não, eu vou para o quarto. E lá no quarto eu tentei. Nós temos um inimigo muito grande hoje chamado celular, rede social, que a gente fica vendo mesmo se o pensamento estiver longe. E aí eu achei aquilo tudo mais vazio ainda, porque eu estava chateada. E aí eu falei: vou ouvir uma palavra. Eu ouvi um pregador dizendo assim: ore! Se você estiver com raiva, ore! Mas não adianta falar: eu estou com raiva e não vou orar. Ore, ainda que esteja com raiva. Gente, assim, acreditem no Espírito Santo. Eu forrei meu tapetinho e fui orar. E eu fui dormir tão bem, queridos. Porque quem se derrama para Deus é curado por Ele. Não adianta aquela que as pessoas falem: eu falar com Deus, Ele já sabe tudo de mim. Leva essa vida com seu filho. Porque talvez seja isso
que tem arrasado com todas as famílias. Minha mãe sabe de mim, eu sei dos meus filhos, meu pai já conhece a história e ninguém se comunica. Não há diálogo. E não havendo diálogo, não há troca. Como é que nós vamos fazer esse amor aquecer? Como que a gente faz o amor aquecer no nosso lar? Como que a gente evita que sentado a uma mesa como essa grande, cada um não esteja na sua própria rede social, postando os momentos que está vivendo na sua própria solidão? Nós só vamos conseguir segurar isso, queridos, orando. Casamento, eu não vou nem falar, porque eu aprendi uma coisa. A melhor coisa é você estar casado com um homem que ora. Doideira, né? A gente nunca ouve isso. Você sempre pensa, eu vou ficar bonita, eu vou cuidar, ele vai me amar. Não, um dia essas coisas sempre passam. Se o homem ora, na oração, ele te traz. Deus leva ele de volta. Sabe? Traz ele de volta. A mesma coisa com a mulher. Você pode estar com a cabeça a mil, mas na oração, se aproximando de Deus, Ele te aproxima dos valores que Ele tem para a tua vida. Bom, queridos, acreditem, eu não pretendo continuar aqui com a minha lista interminável de tentando convencer alguém. Eu bem sei que eu não posso. Eu sei que quem convence é o Espírito Santo. Eu sei que não é por força e nem por violência, mas pelo poder de Deus. Mas eu oro e vou orar agora para que o Espírito Santo te convença que a oração não é uma questão de 5 minutos antes do almoço ou quando você já está dormindo, que nem consegue completar uma frase. A oração não é só para abençoar a comida e pedir, Senhor, vá comigo no trabalho, ou simplesmente gratidão, obrigada pelo dia. A oração é mais que isso. É um momento de você ficar com o Pai. E uma outra coisa que eu aprendi, se eu perguntasse para todos vocês, vocês querem ir para o céu? Eu creio que todo mundo responderia sim. Não, claro que eu quero. O que você vai fazer no céu se você não ora aqui? Porque lá você vai estar com o Senhor. E se o seu propósito de vida, se você não está acostumado a conversar com o seu amado aqui, qual é seu propósito de estar no céu? Se você não o adora aqui, para que você vai lá onde a adoração é 24 horas, o tempo inteiro? Bom, então vamos orar, não é mesmo? Paizinho querido, obrigada pela tua paciência comigo. Obrigada pelos irmãos que o Senhor levantou de fora e veio trazer aqui. Obrigada pelos servos de oração. Obrigada pelos meus pais que oram por mim. É tão bom saber que eles oram por mim. Obrigada, Senhor, pelas pessoas que eu conheci, servos valorosos de oração. Obrigada pela minha irmã que ora por mim, pelos meus amigos. Obrigada pelo meu marido, obrigada porque o Senhor me trouxe de volta para o lugar de oração e eu não quero me perder da tua presença. Por isso, Paizinho, eu te peço que todos que me ouvem, eu não sei nem quantos me ouvirão, eu não os conheço, mas o Senhor os conhece. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, através do teu Espírito Santo, convença-os. E oração, para vivermos neste mundo, é uma questão hoje de sobrevivência. Oração não é opção, não é fazer bonito, é uma questão de sobrevivência. Que nesta semana, todos os seus filhos se sintam inclinados, se sintam, Senhor, desejosos de entrar nesse lugar de oração, conhecer lugares altos com o Senhor. Nós temos um guia para isso. Nós temos uma pessoa maravilhosa que está em nós e que nos ensina este caminho e nos guia por ele. É a pessoa do Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre nós para confirmar este caminho de volta a Deus. Assim eu oro, Espírito Santo querido, nos leve de volta
ao lugar de oração, ao centro da vontade de Deus. Nos leve a conhecer nesta semana lugares altos aonde Ele está, apesar de nós. Aleluia. Eu oro agradecida por este programa, todos que me ouvem. Eu oro agradecida por tudo, em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Amém. Deus, só Ele eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. A partir de hoje é você e Deus. E não se fala mais nisso. Oh, glória.